E como foi começar a faculdade e a cirurgia se apresentando para você? Isso já foi uma vocação que você tinha desde o começo? Você tinha aversão? Qual Não, foi? era humanas, não tinha como ser cirurgia Exato, de né? Tem que ter Alguma coisa tem que ter mudado aí. Mas tu sabe que humanas eu gostava de estudar. É, sempre igual. Mas eu acho que, sabe, Eu isso achava que a gente gostoso. tem discutido muito mesmo. Que às vezes a gente olha pro cara, né, e acho que é uma questão muito do viés e a gente tem sempre brigado com isso. Que às vezes o pessoal, a primeira pergunta que faz quando vai falar da escolha da especialidade. E aí, é clínico ou é cirurgia? E na verdade o bom médico é aquele que se ele é um bom, ótimo cirurgião, escolheu cirurgia, mas ele tem um lado clínico forte, ele sabe conversar com as pessoas. Não é só porque o cara gosta da resenha que ele tem que ser clínico e por aí vai, né? E é justamente isso. Foi mais ou menos assim que aconteceu na faculdade. Na faculdade, eu acho que até o meu viés gestão já se apresentava. Então, eu fui o representante da turma. Sempre tem. Aí eu fui para onde? Fui para o diretório. Aí trabalhei no ensino do diretório. E eu sempre pensei em cirurgia. Né? O meu pai é cirurgião. Ah, tá. Então, Eu ia perguntar eu isso falava, agora. cara, é cirurgia. Não sei o quê, né? Mas é cirurgia. E quando eu estava dentro da faculdade, uma das coisas interessantes foi que no internato eu vivi todos os estágios. Então, cara, no DGO é muito forte lá em Santos. E foi um estágio que eu vivi também. Eu fiz muitos partos, plantões eu me entregava. Então, me balancei por outras áreas e a gente acaba tendo alguns vieses pelas faculdades pelo que é forte na faculdade. Com certeza. Sim. Então, a gente vai aprendendo. Eu amo infectologia. Né? Um dos estágios que a gente passa é no Emílio Ribas. Então, a gente fica um mês no Emílio Ribas. Putz. Não tem como você não gostar. não gostar ou não se apaixonar de alguma forma. Então, dentro do que eu fui vivendo na faculdade, conheci a geral de lá, de Santos, do próprio internato, e já tinha contato com pessoas que estavam fazendo, que eram da faculdade, veteranos, e eu falei, cara, é aqui, é no Guilherme Álvaro, nesse serviço que é estadual, que eu quero ficar, né? E foi mais ou menos assim. Então, a gente já era aqueles internos que super se entregavam e que... De plantãozinho, eu ficava lá, queria brigar pra ver quem subia pro centro cirúrgico, pegava os traumas. Cirurgias, vamos ver, putz, complicou o paciente, vamos ficar até mais tarde, mais Umas horinhas a mais. horário. Dá o gás. Então, a gente já teve um contato muito grande na época do internato com os chefes, com o staff que cuidavam da residência. Então, isso foi muito legal, porque quando a gente chegou na residência, na hora da residência, já... Também era uma progressão natural, assim, já sabia mais ou menos o que queria. Eu sei bem como eu fiz clínica na Santa Casa. Eu e o Gui estava até conversando isso, né? Gui, conta aí da tua preocupação pra começar a residência. Eu começo agora, começo semana que vem. A gente tá gravando em fevereiro. E eu vou começar no HC, eu fiz Santa Casa como faculdade. Daí eu tava falando pro Pedro, falei, agora eu vou ter que ir hoje eu lá. cheguei aqui, o Gui, assim, sério. Gui, o que foi? Você acabou eu de sou um ser... cara ansioso, você acabou né? Eu de- já tava pensando, tipo, eu tenho que ir lá um dia antes com alguém, porque eu não sei qual escada que sobe, sabe? Onde é o banheiro, onde é que pega a água, eu não sei. Mas tem uma péssima notícia pra você vai se perder. Você vai continuar se perdendo, ó. Um tempasso. Mas é uma delícia, aí eu quando- adoro essa sensação quando de... você- Eu fico ansioso, mas eu gosto, sabe? De não saber, de ser novo num lugar. É uma ansiedade do bem. Não, eu só tenho a aprender lá, não tem como dar Mas errado. quando você Não. se familiarizar onde você for ser o bebedouro, aí você vai trocar de estágio. Ou então, quando você decorar um caminho, eles vão estar reformando e você perdeu aquele Exato, único caminho de referência que você tinha. Exato. É isso que é R1, velho. Essa é a definição. Mas então, já que cirurgia foi uma escolha, assim, acho que natural pelo que a gente tá conversando e tal, como é que foi, então, passar na residência, aí durante a geral começava a pingar algumas já escolhas? Teu pai fez alguma sub? Ele ficou em geral. Ele ficou em geral. Isso, ele ficou em geral. Quando eu entrei na residência, a gente já conhecia todo mundo lá, e o forte de lá acabava sendo o aparelho digestivo e geral mesmo, né? E começou a ser algo que me encantava, que falava, cara, eu vou ser barrigueiro. É muito legal, não tem como. Não, vou ser barrigueiro. E eu gostava muito de esôfago, cara, eu lembro disso. Sério? Eu lembro. Pô, um aqui em cima, outro lá embaixo, vai. Não, pois é. Um tá próximo do olho de cima, outro do olho de baixo. Tá tudo certo. O cara gosta das extremidades. Quase. E eu falava esôfago, mas eu comecei a pensar no pós. No que vai ser, como que vai ser o mercado, no que eu vou trabalhar, qual que vai ser... Como é a vida de Como quem que é se a especializa em esôfago, né? Exatamente. É uma boa pergunta, que eu também não sei. Como é que é? a pessoa vai fazer... difícil? Vai fazer São cirurgias grandes, vai fazer né? aparelho digestivo. Sim. São cirurgias grandes, né? São. São sempre
grandes E depois do toradas. aparelho digestivo que o cara tem o chefe do esôfago, né? Aí o cara se Isso, especializa um pouco mais nisso. Aí é só torada. E puxado, aí, quando eu né? acabei entrando na geral, eu acho que eu tive muita sorte de algumas escolhas que eu fiz. Que no fim das contas, também não vou dizer que foi sorte, porque foi tudo muito bem pensado. Todo mundo fala sorte, É, né? Essa sorte. Mas não, eu até acho que foi muito bem pensado. Porque eu terminei o segundo ano, ainda eram 2 anos de geral. Sim. Né? E eu falei, cara, eu acho que eu quero mais um pouco. Né? Eu quero continuar um pouquinho mais, eu quero ver um pouquinho mais, quero operar um pouquinho mais. Aí eu fiz o ano geral avançado. Lá em Santos mesmo. Lá em Santos Pô, que mesmo. legal. Só que no que eu tava, eu ia tomar essa decisão, eu falei, cara, já é um lugar que eu conheço, já é uma dinâmica que eu conheço, eu acho que eu preciso, e eu tenho essa inquietude do que eu posso fazer para me aperfeiçoar e de não me sentir que tô parado. Eu tenho esse problema. Tipo, você sentiu que já tinha absorvido muito dali. Eu senti que tinha absorvido muito, eu achei que ainda poderia absorver, mas eu tinha medo de me sentir estagnado. Conhecer algo novo, ponto final, é isso. E aí eu conversei até com a minha chefe na época, falei, cara, eu acho que eu tô querendo fazer, junto com o meu R3, uma pós no Círio de coloplâncton. Que é aquela pós mais teórica, que ficava, eu acho que era uma quinta, sexta, sábado e domingo do mês. Então era mais baseado na teoria, era muito teórico. Mas eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer em coloprocto, que é uma área que me interessa, para eu poder ter uma vivência maior, entender mais sobre a área. E eu vou estar no meu R3, né? Eu vou associar isso. E nesse mesmo ano eu decidi que ia fazer bastante curso. Então eu fui por ICAD, fazer cursos de vídeo. Então eu não queria ficar simplesmente parado. Porque como é R3 tem menos trabalho. Porque como é Sim, com pelo amor de certeza. Deus. Já é o R3, já é outra história. Por favor. Então, sendo dessa forma, eu fiz nesse meu ano a pós em coloprocto do Círio, junto com muitos cursos que eu fui somando, e eu terminei o R3. Mas eu pensava justamente nisso. Eu falava, o que eu posso fazer para melhorar meu currículo? Para ser um currículo bom, para ser um currículo diferenciado e eu não me sentir parado. Então era isso, eu tinha muito esse pensamento. Mas você é especialista em coloprocto pela pós e depois prestou prova de título, ou você fez residência? Não, eu fiz residência depois. Não, então sabe o que me chamou muita atenção na sua história? Eu e o Gui, a gente também tem conversado muito sobre isso, que assim, os alunos às vezes olham, né, e alunos / residentes, e eu e o Gui estamos exatamente nessa fase, que parece que assim, às vezes o programa, né, a residência ou a faculdade precisa te entregar tudo no sentido de você poder saber todas as opções, né? Então, por exemplo, da forma como você está mencionando, talvez durante a sua residência você teve um estágio de coloprocto, mas talvez ele não englobou tudo que você precisava para tomar essa escolha. Então, cabe a gente reconhecer talvez que, olha, eu tenho interesse, não tem problema algum, eu defini que eu vou parar um ano e a gente tem usado muito isso. Não é ano parado, é um ano para você construir o teu currículo, para você construir... Isso é perfeito, isso é perfeito, não tem ano perdido. Isso eu converso muito, muito, muito com os meus plantonistas que trabalham comigo no São Luís Morumbi. Justamente disso, que muitos falam assim, eu vou trabalhar um ano e... Tá, tudo bem, você vai trabalhar um ano. Mas o que você está fazendo além disso? Você vai prestar a prova no final do ano? Tá, você já decidiu o que é? E o congresso, você foi? E a produção científica? Como você vai fortalecer o seu currículo nesse ano? Inclusive, uma dica aí para quem está nos ouvindo, quando eu estava fazendo as entrevistas das provas de residência no final do ano passado, a primeira pergunta que me fizeram numa das provas práticas foi: você se formou num ano e agora passou um ano, né? O que você fez nesse ano? Foi a primeira pergunta que eles fizeram. É lógico, já. E isso diz muito sobre você, porque você ser um aluno que faz liga, você ser um aluno que, sei lá, publicou uma outra coisa, legal, mas assim, e agora que você não tem incentivo nenhum, que é por você? É você com a sua carreira. E é teu currículo. Exato. Ninguém vai tirar de você. E não surge oportunidade. O pessoal te convida para participar. Não, você que quer. Não, às vezes até surge se você der sorte, mas hoje não é o comum, né? O comum é você eu tenho um veterano que me chamou para fazer alguma coisa. Não, você tá lá. Não, bem legal. Sem vínculo. Fortalecer currículo é uma coisa que ninguém vai tirar de você. E eu acho que foi mais ou menos isso. E, claro, quando eu fiz a pós de coloprocto, é absolutamente teórica. Sim. Absolutamente teórica. Mas eu já comecei a traçar algumas coisas que eu queria. Então, eu já sabia
Mas foi em algum momento ali, você viu um clique, você foi coloprocto, foi durante uma nas aulas? Eu tinha um chefe da residência que focava mais em coloprocto. E aí com ele fazia retossigmoidoscopias, né? Eu era o R3 que acompanhava ele, então tava sempre junto, né, nisso daí. Então eu acabei juntando a parte teórica, e aí quando eu terminei o R3 eu falei, não, de fato a vivência de uma residência é outra história, não dá para comparar. Então eu já sabia que eu queria prestar a residência na Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, e eu já sabia que a chefe da residência era a doutora Magali Gêmeo Teixeira, que é uma sumidade na doença inflamatória intestinal. Então eu ainda falei, cara, meu TCC dessa pós vai ser no quê? Esse conhece, hein? Tá jogando xadrez. Mas é isso. Lógico, tu já sabia onde eu queria, já sabia onde eu queria. Nossa, quantas dicas valiosas. Porque às vezes a gente pega qualquer um, né? Você vai olhar pra onde você quer ir, mas você não pensa com quem você vai se relacionar lá, como é que vai ser esse papo, né? E obviamente que doença inflamatória intestinal é uma coisa que pode chegar no seu consultório, então não é algo que, putz, eu fiz isso só por causa dessa professora. É um conhecimento que você está agregando, currículo, conhecimento nunca vai embora. Sim. Mas ao mesmo tempo também foi valioso nesse sentido, né? Então você está só simplesmente juntando o útil ao agradável. Não, foi totalmente valioso. Então, quando eu prestei para coloprocto, eu já entrei no fim do R3. No fim do R3. Aí eu mudei para São Paulo. Quando eu estava já no finalzinho do R2... eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, no São Luís do Morumbi. Isso eu queria, antes da gente embarcar na coloprocto, eu queria agora, para quem está ouvindo, quem pensa em cirurgia geral, como que foi para você, terminou a residência, você agora era um cirurgião, como que você trabalhava, você estava também fazendo pós aqui, descendo, subindo toda hora? Que ele ainda estava numa outra residência, né? Mas não era um R+. Quando eu terminei o R2, eu comecei a fazer uns plantõezinhos de geral lá em São Vicente, em Cubatão. Só lugar tranquilo, eu imagino. Só lugar tranquilo. Mas eu vou te dizer, plantão de geral nunca me deu uma pegada de puta que legal, plantão de geral. Não era muito a minha praia, sabe? E aí, quando eu tava no final do R2... sim, porque médicos também tomam calote, né? Opa! Tomamos cada vez mais. Aí eu comecei a dar plantão aqui em São Paulo. Né? Esse mesmo chefe meu da coloprocto trabalhava aqui em São Paulo, nesse lugar, falou, vem. Então comecei a fazer, tava no R2 de cirurgia geral e fazia bate e volta para dar plantão noturno e chegar no horário para passar a visita. Então foi um período... Eu não sei como eu tinha essa disposição, acho que era novo, né? Não sei como eu não dormi na estrada, né? O famoso não sei como eu não dormi. Eu era jovem, eu acho que contribuiu. Mas aí eu comecei a dar plantão aqui em São Paulo. Então, quando eu fui prestar a prova de coloprocto, eu já sabia onde eu queria ficar, já sabia aonde eu iria dar plantão. Nossa, olha, já conhecia o serviço. Já conhecia, já estava em casa. Então, quando eu mudei para São Paulo, eu continuei trabalhando no São Luís do Morumbi. E eu trabalhava como plantonista mesmo, atendendo gripe, não só a cirurgia, né? Mas eu era muito feliz lá e aí que começou a ter uma visãozinha sobre gestão. Foi já durante, então, a residência de coloprocto? Foi durante a residência de coloprocto, porque meio que a gente tinha algumas definições de chefe de plantão. Né? Então o chefe de plantão tinha que algumas responsabilidades, ajustar algumas coisas, responder algumas demandas, e sempre foi algo que me chamou a atenção, esse negócio de liderar, de entender, né? De não fazer por que tem que fazer, qual que é o motivo de que se tem que fazer isso, né? Não só aquele cabresto na tua frente e é isso porque pronto, acabou. Sim. Né? Então eu sempre fui aquela pessoa meio questionadora, chata, mas